Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o qual foi permitido por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas que foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, segundo o Espírito da Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre as quais também estáis vós chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como faço menção de vós sem cessar, pedindo sempre em minhas orações que, pela vontade de Deus, finalmente consiga visitar-vos. Tenho um grande desejo de ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, ou melhor, para que juntos sejamos mutuamente encorajados pela fé que temos em comum. Muitas vezes planejei ter convosco, mas até agora eu fui impedido, para que também entre vós eu tenha algum fruto, assim como entre os demais gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso que está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, são claramente vistos, sendo entendidos por meio das coisas criadas, de modo que não tem desculpa. Conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem entre si os seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Bendito eternamente. Amém. Por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As mulheres mudaram o uso natural, entre outros, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E como não se portaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas inconvenientes. Então, estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto nenhum e sem misericórdia.
embora conheçam a justiça de Deus e saibam que os que praticam tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.